A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 35. O Senhor disse a Moisés. Vamos parar por aqui. O Senhor disse. Muitas vezes nós temos este versículo. O Senhor disse, o Senhor falou. E aí eu te pergunto, este Senhor que disse, esse Senhor que falou, ele mudou? O Senhor, o Deus do Antigo Testamento, é diferente do Deus do Novo Testamento? Se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus não estava com esse Deus, com esse Senhor? A Trindade não está desde o primeiro versículo de Gênesis? Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas me questionam. Por que estudar o Antigo Testamento? Por que estudar o Pentateuco? Aí eu te pergunto, a Bíblia não é do Gênesis ao Apocalipse? A Bíblia que o Senhor Jesus lia não era o Antigo Testamento? Então, nós temos que ter muito cuidado para não cairmos num espírito de engano, não sermos enganados, ludibriados. Deus é eterno, Deus não muda. O Deus do Gênesis, o Deus dos Salmos, o Deus dos Evangelhos, das cartas de Paulo, do Apocalipse, o Deus que inspirou a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, ele é o autor do primeiro até o último versículo. Toda a revelação é de Deus. O Senhor disse a Moisés. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Os céus e a terra vão passar, mas Deus e a sua palavra não vão passar. Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu não vim cancelar, eu não vim tornar sem efeito, eu vim cumprir a lei. Então não existe esse Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, porque se tu acredita nisso, tu está dizendo que Deus muda, tu está dizendo que Deus foi surpreendido, tu está dizendo que Deus não é onipresente, onisciente, onipotente. Tu está dizendo que o mal é mais forte que o bem. E não é verdade. O que acontece é que Deus se revela. E Ele se revela conforme a sua vontade, conforme a sua soberania. Ele se revelou para Abel. Abel ofereceu uma oferta, um sacrifício que agradou a Deus. Ele se revelou para Abraão e deu uma promessa para Abraão e Abraão creu. E nós estudamos, ele nem conhecia aquele Deus que estava falando com ele, ele aprendeu a conhecer, ele caminhou. Nós vimos que foi pela fé que Abraão se salvou. Hebreus 11 fala do quê? Do Velho Testamento. Se tu começar a ler a Bíblia de verdade, com o coração aberto, humilde, tu vai entender que tudo está conectado, que tudo faz sentido, porque foi o Senhor que disse, foi o Senhor que falou, é Deus. Jesus é o Deus que se fez homem, é o Deus encarnado, que se esvaziou da sua glória, da sua honra, do seu poder, da sua majestade, da sua coroa. Ele largou tudo para ser um bebê dentro do ventre de uma mulher. Jesus veio resolver essa equação entre nós e Deus. Veio aplacar a ira de Deus. Veio unir, reconciliar a humanidade com Deus. O Filho obediente ao Pai. O sacrifício de Jesus na cruz nos salvou.
Ele pôs fim à inimizade. Mas tudo na Bíblia só faz sentido em Cristo, em Jesus. E quem se salvou porque creu, porque teve fé, porque confiou, porque se entregou, porque se rendeu, porque abriu seu coração pela fé, porque obedeceu tudo que Deus disse. A lei e os profetas. Eu tenho falado isso para vocês porque sim, as pessoas estão muito enganadas. Achar que se elas lerem os evangelhos, tá bom, eu tenho que seguir o que Jesus disse. Só que Jesus disse desde Gênesis. Porque nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Em um único Deus. E quem está acompanhando, quem é inscrito, quem está aqui todos os dias lendo, toda vez eu aponto, eu mostro, eu saliento, eu ressalto. Ó, Senhor Jesus, ó, o Espírito Santo. Isso aqui é um tipo, né? Não falo? Isso aqui é uma simbologia. Isso aqui é uma analogia. Olha o que quer dizer isso. E eu falo dos versículos no Novo Testamento. A Bíblia é um livro só. É de capa a capa. O autor é único, é o Espírito Santo de Deus. Então, não cai nesse engano, não cai nesse sofisma, porque isso beira a heresia, a blasfêmia. A Bíblia toda aponta para o Senhor Jesus, mas nós precisamos estudar os contextos históricos, culturais, geográficos. Temos que entender, destrinchar, meditar, estudar, para aprender, pedir revelação do Espírito Santo. Então, tudo isso que eu falei é porque o Senhor disse a Moisés. Deus disse a Moisés. E quando tu lembra de Abel e Caim, tu tem um que obedece, tem um que desobedece. Tu tem um que ama, que adora, que honra, que é grato, e tu tem outro que é um homicida, que era desinteressado, que ofereceu o que quis oferecer e quando quis. A gente viu Abel ofereceu as primícias, a gordura, no tempo que era para oferecer. E tinha um coração ali, né? Caim não. Então, desde que o mundo é mundo, é assim. Como é que foi com Adão? Deus disse o que para Adão? Não coma do fruto. Ele comeu. Então, é obediência, é santidade, é tu fazer a vontade de Deus. É tu querer saber qual é a vontade de Deus, seja no tempo que for. Os discípulos eram 12, mas 11 perseveraram. Os exemplos são muito grandes. Isaac foi oferecido como sacrifício. Na hora H, no momento crucial, Deus disse, Abraão, chamou Abraão, porque Abraão ia oferecer o seu Isaac, o seu melhor, o que ele tinha de mais precioso. Vimos Esaú e Jacó, enquanto um desprezou, desvalorizou, não deu a mínima para Deus, para a bênção, para a linhagem, para a família, para nada. Só queria satisfazer a sua carne, a sua fome, né, a sua vontade. E Jacó não. Jacó lutou pela sua bênção. Sofreu muito. E José, que tinha todos os motivos para se revoltar contra Deus. Então tudo isso aponta para Jesus, aponta para a vida de cada um de nós. Moisés, então, que nós estamos vendo,
Então, o Senhor disse a Moisés, o Deus que nós estamos estudando aqui em Levítico é o único Deus, invisível, imortal e eterno. 2. Fale aos filhos de Israel dizendo, quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Aí caiu os buchados bolso. É uma expressão que nós aqui no Rio Grande do Sul falamos. Aí tu vai falar, mas para, como assim? Tem pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor? É verdade. Então, eu tenho dito para vocês também. Há pecado, pecadinho, pecadão. Aí as pessoas dizem, não tem pecado, pecadão, é tudo pecado. Sim, Jesus morreu por todos os nossos pecados e nos perdoou de todos os nossos pecados. Mas do ponto de vista humano, das consequências, do peso de tem pecado, pecadinho, pecadão. E nós vemos faltas graves, pecados graves, muito grandes. Nós temos estudado. Então aqui vem o pecado involuntário, que é diferente do voluntário, que seria o culposo e o doloso. Então, tenho explicado isso para vocês ao longo do Pentateuco. Por que é tão didático estudar o Pentateuco? Porque tu tá vendo uma nação, um povo que está nascendo, que está crescendo, que está aprendendo, que está errando. Claro, né? A gente já sabe o final da história, mas tu entende como é que as coisas funcionam. Isso é muito didático, isso é muito esclarecedor. Pois bem, aqui nós temos um pecado chamado involuntário. E este pecado involuntário pode ocorrer contra qualquer dos mandamentos do Senhor. 3. Se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Já tenho explicado muito para vocês o sem defeitos. Se hoje é teu primeiro vídeo sobre Levítico, por favor, te convido, assiste os anteriores, leia a Bíblia, leia os capítulos para tu entender o que quer dizer o sem defeito, o que isso simboliza. O Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, é o Cordeiro sem defeito. Então, todo o animal que era oferecido em sacrifício tinha que ser sem defeito. Como que quem tem pecado vai tirar o pecado? Não, vai tirar o pecado quem não tem pecado, quem não caiu em pecado, né? E aqui tá falando do sacerdote ungido. Aí eu tenho que falar para vocês, Jesus Cristo, a palavra Cristo é a palavra grega para Messias, para ungido. Então, se o sacerdote ungido pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito. Trará o novilho à porta da tenda do encontro diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. O Senhor Jesus morreu. E este sacrifício foi aceito por Deus. Por isso nós somos salvos. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o trará à tenda do encontro, e molhando o dedo no sangue o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote também porá um pouco daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático diante do Senhor, altar que está na tenda do encontro. Todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda do encontro. Então, a importância aqui é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Quem nos salvou e quem nos salva é Jesus, é o sacrifício de Jesus, é o sangue, somente pelo sangue nós somos salvos. Então, não é com
cumprindo os mandamentos. Não é cumprindo os mandamentos. Tu vais ser salvo única e exclusivamente pelos méritos do Senhor Jesus na cruz, pelo sangue de Jesus, pelo Cordeiro Imaculado, sem defeito, que morreu no teu lugar, no meu lugar, que levou a nossa culpa, que levou os nossos pecados, levou as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus nos reconciliou com o Pai. E o altar, eu tenho dito, ele se ofereceu, ele se entregou. 8. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está no meio das entranhas dos rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e a membrana sobre o fígado, que tirará junto com os rins, assim como se tira isso do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará essas partes sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levará para fora do arraial, a um lugar puro, onde se lança cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Então, vai ser queimado, vai ser totalmente queimado. E o queimará sobre a lenha. 13. Mas, se toda a congregação de Israel cometer pecado involuntário, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda do encontro. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido levará uma parte do sangue do novilho à tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Então, o que vai restaurar a tua comunhão? O perdão dos teus pecados. Nós estávamos longe de Deus, inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência. O Senhor Jesus, com o seu sangue, o seu sacrifício, nos trouxe para perto, nos uniu, nos enxertou, derrubou a parede, o muro da inimizade. E aí ele fala aqui do véu. Tu vai te aproximar de Deus quando os teus pecados forem perdoados, quando a tua dívida for paga. E isso só acontece através do sangue de Jesus. Ai, agora eu fiquei na dúvida se eu parei no 18. Depois porá um pouco daquele sobre o altar, tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará com que este novilho, como fez com o novilho da oferta pelo pecado, assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Então, vamos ver se agora eu sei onde eu parei, 21. Tu vai ter o teu pecado perdoado se houver expiação. Aí, o que é expiação? Essa palavra aparece na Bíblia, e expiação é purificação, penitência, castigo, pena, sofrimento, compensação por um crime, culpar ou tirar a culpa, ou purificar a culpa, extrair, tirar, remover a culpa, cobrir no sentido de resolver algo que não
não poderia ficar daquele jeito. Então, vai cobrir, vai resolver. Abrandar, repetindo, remover. Tem a ver com o quê? Tu dá uma solução. O pecado não tem solução. Todos nós pecamos. E todos nós fomos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus. Como que vai ser perdoado o pecado? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser derramado sangue. E aqui fala, aspergir o sangue sobre o altar. Sacrificar. É essa a explicação. Mas quem fez isso de uma forma única, completa? O Senhor Jesus. O pecado é perdoado através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus derramou o seu sangue em oferta pelo pecado, em sacrifício pelo pecado. Ele se ofereceu no altar para nos salvar, para salvar toda a humanidade. Isso aqui está simbolizado pelo novilho, pelo cordeiro, pela cabra, por todos os animais que eram oferecidos ao Senhor. O sangue desses animais que eram derramados. Depois levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não morra, mas tenha vida eterna. Então Jesus morreu para que nós não tivéssemos que morrer, para que nós não precisássemos morrer a morte eterna, que é o quê? A separação de Deus. 22. Quando um chefe pecar, fazendo de forma involuntária alguma das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizessem e se tornar culpado. Então, em primeiro lugar aqui, obediência, que é o que eu tenho dito. Não era para fazer e tu fez. Ele ordenou que não fizesse. Então, tu é culpado. Então, tem que haver expiação. Como que tira essa culpa? Como que resolve esse problema, né? Ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto diante do Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto. Como no caso do sacrifício pacífico, queimará toda a gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no que se refere ao pecado, e este lhe será perdoado. Então, de novo, o pecado vai ser perdoado mediante derramamento de sangue, mediante a expiação, diante alguém que se colocará no teu lugar, alguém que vai te salvar. Então, eu lembro que a gente falou em Êxodo sobre esse dedo, que o sacerdote colocava o dedo, né, e tocava os chifres, na autoridade ali, no poder, que eu disse que é o que simboliza. E eu tenho dito que apenas um toque do Senhor Jesus transforma as nossas vidas, né? Nos purifica, nos limpa de todo o pecado. E aqui eu tenho que destacar que este pecado aqui é do chefe, é do líder. Aqui nós temos uma autoridade, nós temos uma hierarquia aqui, né? Quantas vezes eu digo isso para vocês, que os filhos se tornavam escravos quando os pais, né, principalmente o homem, o pai, não pagava suas dívidas. Quando o pai não dava conta de pagar suas dívidas, os filhos se tornavam escravos. Então aqui, esta expiação é para o chefe, para o líder, para o superior, para aquele que está acima. 27.
Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse, se tornar culpada. Então, quando o Senhor te diz para fazer uma coisa e tu não faz, tu tá pecando. Quem sabe que é para fazer o bem e não faz, tá pecando. Ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Então a gente está entendendo já que havia muitas diferenças entre pecados. Havia diferenças entre os sacrifícios, entre as ofertas, havia questões específicas, né? 29. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação pela pessoa e o pecado lhe será perdoado. Então, Deus está ordenando, está dizendo, façam isso ou não façam aquilo. Aí a pessoa desobedece, ela é culpada. Aí, para expiar a sua culpa, ela tem que sacrificar, fazer uma oferta. E obedecer é melhor que sacrificar. E aí a gente lembra de novo, Adão não obedeceu, foi expulso do jardim. Caim não obedeceu, matou Abel, se tornou errante sobre a terra. Esaú desprezou, casou com mulheres estrangeiras. Uma situação difícil. Sempre tu vai ter a escolha, a liberdade, o livre-arbítrio de obedecer ou não. E tu tá vendo um povo, como eu disse, quase 2 milhões de pessoas que erravam, que pecavam. E Deus está querendo ensinar eles. Ó, se tu pecar, tu não vai poder ficar perto de mim. Então tu vai ter que expiar a tua culpa. Tu vai ter que fazer alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? É o sacrifício. É a oferta. O pecado será perdoado mediante o sacrifício, mediante o derramamento de sangue. Isso é a expiação. E quando a gente fala o pecado será perdoado, é falta, erros, falhas, iniquidade, mal, são usa o sinônimo que tu quiser. Se a palavra pecado tu não consegue entender, se tem um ranço, sei lá, teológico, religioso, pecado. Falha, tu falhou, tu errou, tu desobedeceu. Não sei como que isso entra no teu espírito para tu entender. Tu não atingiu o alvo, tu não chegou onde tinha que chegar, tu não fez o que era para ter sido feito. Tu falhou, tu pecou, tu errou. E aí, para expiar o teu pecado, precisa sacrifício. E o perdão dos pecados vem pelo sacrifício. E o pecado lhe será perdoado. 32. Mas, se trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. O sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Então, hoje nós não precisamos fazer isso. Como é que eu tenho os meus pecados perdoados? Em primeiro lugar, quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus. Mas no dia a dia, quando uma gotinha, quando algo me suja, quando eu falho, erro, o que eu tenho que fazer?
clamar o sangue de Jesus, pedir perdão, confessar, me arrepender. Então, o pecado será perdoado.